Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês no terceiro ano com a correção das atividades do PET de 2021, volume 2, semana 6. Se você ainda não viu o vídeo com o conteúdo, o tio deixou aqui no primeiro comentário para que vocês possam assistir, entender um pouquinho melhor a matéria, para depois vir corrigir os exercícios, tá bom? Então esse vídeo aqui é apenas com as correções. Bora fazer a questão de número 1? Seja Qzão positiva a carga geradora do campo elétrico e Qzinho a carga de prova em um ponto P próximo de Qzão, podemos afirmar que o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho e tal. Então aqui, eu tenho uma carga Qzão e a carga Qzão ela gera uma propriedade em volta dela, no espaço em volta dela, que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico só depende da carga geradora e é sempre saindo dela. Então essa carga Qzão, a existência dela já é suficiente para existir um campo elétrico aqui em volta dela. O campo elétrico, que por ela ser positiva, é sempre saindo dela, tudo bem? Apontando para fora dela. E aqui eu tenho um ponto P, tal que eu vou colocar uma carguinha de teste lá. Uma carga que, na hora que eu coloco lá, ela começa a interagir com esse campo elétrico e sofrer uma força elétrica. Só que o campo elétrico ele não depende dessa carguinha de teste. O campo elétrico ele existe por causa da carga geradora. Uma vez que, pelo vídeo da semana passada e não desse, a gente descobriu que o campo elétrico ele é calculado dessa maneira, né? Ou seja, só tem uma carga aqui em cima, ele só depende da existência de uma carga. Para existir campo elétrico, eu só preciso de uma carga. Para existir força elétrica, sim, eu preciso de duas cargas interagindo. Mas para existir o campo elétrico, apenas uma, tá bom? Bora responder aqui então? O vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho? O campo elétrico não, né? O campo elétrico depende só da carga geradora. O módulo do vetor campo elétrico em Pzinho será tanto maior quanto maior for a carga de teste Qzinho? Não, né? A carga de teste Qzinho, ela só interage com o campo elétrico que já existia no ponto P. O vetor campo elétrico será constante qualquer que seja o valor de Qzinho? O campo elétrico ele não é constante, ele é mais intenso próximo da carga geradora e menos intenso longe da carga geradora. Mas ele não depende do Qzinho, mas também não é constante. Então a letra C está errada. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Qzinho? Não. A força elétrica depende das duas cargas, é a interação entre duas cargas. Então quanto maior for o Qzinho, maior vai ser a força elétrica. Porém o campo elétrico vai ser sempre o mesmo. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Qzinho? Isso mesmo. O vetor campo elétrico em P ele só depende da carga geradora. Ele não depende da carga Qzinho. Portanto, resposta certa aqui, letra E. Bora fazer a questão de número 2? 2. As linhas de força do conjunto de carga Q1 e Q2 são mostradas na figura. Para originar essas linhas, os sinais Q1 e Q2 devem ser respectivamente. Então as linhas saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Beleza. Aqui em Q1 as linhas estão saindo de Q1. Logo, Q1 deve ser positiva. E as linhas estão entrando em Q2. Logo, Q2 deve ser negativo. E se me perguntasse, eu ainda poderia afirmar com certeza que a intensidade, o módulo de Q2, é maior que o módulo de Q1, uma vez que eu tenho mais linhas próximas a Q2 do que a Q1. Então, respondendo aqui, Q1 é positivo e Q2 é negativo. Resposta certa, letra C. Fechou? Bora para a questão de número 3? 3. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indicam a direção do campo em qualquer ponto. Leia as opções abaixo e assinale a afirmativa incorreta. Então a gente representa as linhas de força, saindo das cargas positivas e entrando nas cargas negativas. Letra A. O número de linhas que saem ou que entram numa carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Isso mesmo. A gente tem que a quantidade de linhas que atravessam uma região é diretamente proporcional à intensidade do campo. Logo, quanto mais linhas saem da carga, mais intenso é o campo, e o campo é diretamente proporcional ao valor da carga. Então, quanto mais linhas, mais intensa é a carga. Verdade a primeira. As linhas de força que saem da carga negativa e entram na carga positiva. Não, né? As linhas saem da carga positiva e não da carga negativa. E não entram na carga positiva, e sim na carga negativa. Então a letra B está trocada. Letra C. As linhas de força saem da positiva, ok?
e entram na negativa, ok também. O número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Sim, a quantidade de linhas que atravessa uma superfície aqui é diretamente proporcional ao campo. Então, quanto mais linhas atravessar essa região, mais intenso é o campo. A letra D também está correta, portanto, a gente marca a letra B. A resposta incorreta aqui. Fechou? Bora para a última questão, a questão de número 4. A figura mostra esquematicamente as partes principais de uma impressora a jato de tinta. Então, eu tenho um gerador de gotas, o eletrizador, as placas defletoras e o papel. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotas eletrizadas. Dessa maneira, as gotas incidem exatamente no lugar programado da folha de papel onde ela se formará, por exemplo, parte de uma letra. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente. Para que elas atinjam o ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é mais bem representado por... Bom, então tem uma gotinha aqui que vai chegar num eletrizador. Quando ela chegar aqui, pelo texto, ela vai ganhar carga negativa, então ela vai ficar carregada negativamente. E ela vai seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, porque até então ela não está sofrendo nenhuma força elétrica. Mas quando ela chegar nessas placas defletoras, ela vai estar sujeita a um campo elétrico. E esse campo elétrico ele pode ser para baixo ou para cima, dependendo dos sinais das cargas aqui. Bom, eu quero que essa carga suba até o ponto P, né? Eu quero que ela venha parar lá no ponto P. Para isso acontecer, ela tem que sofrer uma força elétrica para cima. Para ela sofrer essa força elétrica para cima, como as cargas negativas se movem no sentido contrário ao campo, eu preciso ter um campo elétrico para baixo. Esse seria um jeito de pensar. Outro jeito de pensar é que eu preciso atrair ela para cima. Logo, eu preciso ter cargas positivas aqui em cima e cargas negativas aqui embaixo, para fazer com que ela suba. Ela é atraída pelas positivas e repelida pelas negativas. E aí, dessa forma, ela subiria e chegaria lá no ponto P. Como o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas, a gente tem a orientação deles para baixo, como a gente já tinha concluído aqui. Portanto, a resposta certa é letra A. Fechou, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, clica no joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário de incentivo e compartilha com os coleguinhas para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então é isso, galera. Feliz Natal para vocês. Até mais. Tchau.